Tô com medo de que a direção e os jogadores estão em queda de braço. Barcelos dizendo que tá resolvido, mas para os jogadores não é bem assim. Nessas horas vem tudo na cabeça. Eu quero que vocês entendam aqui, eu vou explicar bem para vocês, o racha que acontece no Internacional. O racha que acontece no Internacional. Nós temos hoje problemas de vestiário de todos os cantos, de todas as formas e pelos mais variados motivos. E é importante que vocês entendam isso e eu vou explicar para vocês. A primeira coisa, o Fernando Carvalho, no primeiro ano de presidente do Internacional, ele atrasou salários. O ano inteiro. O Fernando Carvalho entrava no vestiário com aquele grupo de jogadores, eram jogadores experientes do futebol brasileiro, Fernando Baiano, Fabiano Costa, Alexandre Rottweiler, tinha um monte de cara. O presidente entrava, o apelido que os jogadores do Inter deram ao presidente Fernando Carvalho foi Fernandinho Semana que vem. Fernandinho Semana que vem. Os jogadores deram o apelido ao Carvalho, porque o Carvalho sempre prometia que ia pagar na semana que vem. Foi terrível o primeiro ano. Terrível. E o Fernando Carvalho ali aprendeu várias coisas importantes. Isso nunca mais aconteceu. Bom, naquele primeiro ano o Inter só caiu. O presidente Fernando Carvalho tem uma frase que eu acho simplesmente maravilhosa. Ele diz o seguinte: a melhor contratação que um clube pode fazer é o salário em dia. A melhor contratação que um clube pode fazer é o salário em dia. Isso é a base de tudo. Tu pode ter o melhor time do mundo. Se tu atrasar salário, tu tem um problema sério. E o problema sério que se tem, ele é especialmente pelo fato de que quem deve não pode cobrar. Quem deve não pode cobrar. Como é que um patrão vai cobrar o seu funcionário sendo que não está pagando, está atrasando o salário com ele? Qual a credibilidade que tem um chefe para cobrar o seu funcionário se ele não está pagando o salário para o cara? Credibilidade nenhuma. Então, esta balela do repactuamos o direito de imagem, isso é salário atrasado. Isso é salário atrasado. Né? Metade do salário do jogador é direito de imagem, o cara ganha 100 mil, 50 mil é direito de imagem, tu vai lá e parcela esses 50 mil em 10 vezes. Então, no mês, ao invés de ganhar 100, ele ganhou 60. E no mês seguinte, repactuam de novo e transforma, né, tudo em salário atrasado. Então, esta é a primeira coisa. A direção do Internacional e o grupo de jogadores estão em racha por conta disso. Então, não há cobrança, não há nada em relação a isso. Esse é o primeiro problema. Primeiro problema. Segundo problema, o grupo de jogadores do Internacional também não vive o melhor momento. O grupo de jogadores do Internacional não vive o melhor momento. Existe um episódio que aconteceu há pouco tempo que deixou muito claro isso. A informação é do Tiger Junk. O Bernabei cometeu aquela imbecilidade daquele pênalti inacreditável. Ele chega no vestiário, ele não pediu desculpas a ninguém. Não pediu desculpas a ninguém. E o grupo de jogadores ficou puto com ele. A divisão no grupo de jogadores não é o primeiro caso que se tem notícia de problemas no vestiário, e isso tem acontecido. Não sei exatamente qual o tamanho, não sei exatamente qual a forma, mas está acontecendo também. Mais um ponto. O trabalho do D'Alessandro não está sendo realizado. D'Alessandro é um homem de vestiário, diretor técnico, ele tem um cargo de dirigente, mas ele é um homem de vestiário. Para isso ele foi contratado. O trabalho do D'Alessandro não deu certo no Internacional, porque muitas coisas que a gente imaginava ele estivesse resolvendo, não está resolvendo. Não está resolvendo. O D'Alessandro não tem, por parte do grupo de jogadores, uma relevância tão grande assim. O D'Alessandro não tem, por parte do grupo de jogadores, uma referência dentro do vestiário como a gente imaginou que fosse acontecer. O D'Alessandro é referência para nós. O D'Alessandro é referência para nós. No grupo de jogadores do Inter não é. E eu estou dando aqui uma informação de bastidor de gente lá de dentro que passa essa informação. Então, o cara que poderia amarrar todos os elos, não está cumprindo com o seu trabalho. O elo jogadores e direção está ruim e o D'Alessandro não está conseguindo fazer acontecer alguma coisa diferente. E aí eu até, né,
Passa um pouquinho de pano, porque tem a questão dos salários atrasados e é realmente bastante complicado. Mas o D'Alessandro não está conseguindo resolver os problemas dentro do grupo. Sejam estes de animosidades entre jogadores, ou seja, especialmente o fato de que o D'Alessandro não conseguiu mover uma palha até hoje, nos últimos 7, 8 meses, do ímpeto dos jogadores dentro do campo. Os jogadores do Internacional estão há 7 meses entrando em campo derrotados, saindo perdendo de 3-0 para o Nacional, saindo perdendo para esse, para aquele, não conseguindo recuperação, jogando Copa do Brasil e Libertadores em jogos decisivos sem nenhum envolvimento maior, empatando o jogo com o Fluminense em 1-1, era só fazer o segundo gol para levar para os pênaltis e o grupo mole dentro do campo. O D'Alessandro não conseguiu em nenhum momento, dar alguma coisa diferente para o grupo de jogadores do Internacional. Então vocês estão percebendo? Estão percebendo? A gente costuma, a gente costuma dizer e criou uma imagem de que o rebaixamento ele vai dando sinais. O rebaixamento vai dando sinais. Existe aquilo que a gente denominou de cartilha do rebaixamento, né? É como um bingo. O bingo tem os numerozinhos lá e tu vai colocando a pecinha dentro de cada numerozinho. O Internacional já completou quase todos os numerozinhos do bingo. Todos os numerozinhos do bingo. E isso que eu estou relatando para vocês, em cima da pergunta aqui de quem está nos assistindo. Isso que eu estou relatando para vocês que acontece dentro do vestiário e na própria relação dos jogadores com a direção, é mais um pontinho e talvez o ponto mais importante do bingo do rebaixamento. Em 2016 era assim. Em 2016 era assim. Era William e Anderson brigando a soco dentro de campo, jogadores não conversando com a direção. Eu lembro de um quiprocó que aconteceu do Alex com a direção, que ele reclamou de alguma coisa. Foi depois do episódio da Chapecoense, que os jogadores do Inter fizeram um movimento para não jogar, para parar o futebol brasileiro, e a direção do Internacional não queria que o campeonato continuasse. Aí houve um desentendimento dos jogadores com a direção. Então estava acontecendo naquela época muito parecido do que está acontecendo agora. Muito parecido do que está acontecendo agora. Temos problemas sérios de vestiário, temos episódios de salários atrasados, e isso pode ter contribuição muito importante, para uma derrocada do Internacional. Nós estamos falando que a tabela de classificação não tem. A tabela de classificação não tem, neste momento, um pavor. Mas pode ter. E pelo que o Inter está jogando, é bem provável que tenha. Daqui uma semana, o Inter pode estar na zona do rebaixamento. Daqui uma semana. Se no final de semana o Inter perde para o Galo e o Vitória ganha do Cruzeiro, o Inter pega o Vitória no meio da próxima semana na Bahia e, se perder, está na zona do rebaixamento. Eu estou sendo alarmista, sim, para dar o tamanho do problema. Daqui uma semana o Inter pode estar na zona do rebaixamento. E a pergunta sobre a condição do vestiário do Internacional, a relação da direção com o grupo de jogadores, ela aponta uma cisânia que tem repercussões importantes, inclusive no próprio desempenho dentro do campo. A direção do Internacional é inábil em tudo que faz, em tudo que faz. E deixou a coisa escorregar de um precipício para chegar nessa situação. Salário atrasado é a última coisa na hierarquia dos problemas que um time pode ter para tu passar a ter grandes problemas. Grandes problemas. Então o Inter chegou a isso também. Isso é o fundo do poço dos problemas administrativos de um clube de futebol. Atrasar os salários dos jogadores. Quando chega a isso, tu perdeu tudo. Quando chega a isso, tu perdeu tudo. Tu já cumpriu todos os degraus da má gestão, e se tu chegou a isso, tu perdeu tudo. Tu perdeu absolutamente tudo.